Salve, salve, meus amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a esse debate pronto aqui na Rede TV Paraná. Eu sou o Fernando Schumacher e eu estou aqui, como sempre, com meu amigo Marinho Silva. Olá, tudo bem? Marinho Silva aqui falando para vocês e nesse espaço tão democrático que é o programa Debate Pronto na TV, aqui na Rede TV Paraná. E hoje nós temos um programa mais do que especial. Hoje nós estamos trazendo um dos expoentes da política curitibana, paranaense, que é o nosso convidado Rodrigo Marcial, do Partido Novo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. E gostaria até de aproveitar, e aqui nós temos, eu acho que umas 10 páginas de currículo do rapaz. Acabou o toner no meio da impressão. Que exagero, que exagero. E eu vou fazer questão de ler um resumo do currículo do Rodrigo Marcial. Então, Rodrigo Marcial é do Partido Novo, vereador em Curitiba, advogado, professor de Economia Aplicada e empresário, formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Direito Tributário. Atualmente exerce pela segunda vez o mandato na Câmara Municipal de Curitiba. Foi autor de ações de repercussão nacional, como a denúncia do monitoramento, esse eu me lembro, hein? A denúncia do monitoramento ilegal das redes sociais pelo Tribunal Superior Eleitoral e a moção de protesto contra abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. É vice-presidente da Comissão de Serviços Públicos e membro das comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública e Direitos Humanos. Também lidera a Frente Parlamentar de Inteligência Econômica. Então, não vamos mais economizar. Esse foi o resumo. Esse foi o resumo do resumo do resumo. Então, beleza. Então, já que o nosso convidado, Rodrigo Marcial, é formado também em economia, é professor de economia, então não vamos economizar palavras. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Debate Pronto na TV. Muito obrigado, Marinho. É um prazer estar aqui, prazer estar contigo também, Schumacher. Meus amigos, inclusive de faculdade, fui professor lá na FAI junto a eles. Eu dei algumas aulas de Direito, inclusive no curso coordenado pelo Marinho. E a época ainda mais jovem, eu lá no início, perto de 2020, 2021, tivemos a pandemia, né, Marinho? Sim. E agora estou muito feliz em vê-los com todo esse sucesso e poder também compartilhar um pouco da minha experiência na Câmara nessas pautas nacionais, mas não só nelas, com esse olhar atento que a gente tem para a cidade de Curitiba, das ideias que a gente traz, que podem sim ser repetidas no Brasil inteiro. Muito bem. Muito Quando ele pegou e falou bem assim, nós muito mais novos, né? Ele tá falando de mim. Eu sei. Você é o mais jovem de todos nós aqui. É verdade. Mas, Rodrigo, você tem uma participação muito atuante lá na Câmara Municipal, né? A gente já tratou nesse programa aqui da questão da pandemia, inclusive, que você tocou no assunto, da flexibilização ou cancelamento das multas, né? É uma questão que quero crer que você também é favorável ao abatimento das multas do tempo, aquelas que foram aplicadas aos comerciantes nos tempos da pandemia, né? Eu não só sou favorável, como hoje eu tenho um projeto de lei justamente nesse sentido, para que a gente não tenha qualquer cobrança referente a essas pessoas que muitas vezes estavam num esforço heróico de garantir que a comida chegasse na casa das pessoas, que elas tivessem roupa, por vezes até remédios, e estavam tentando abrir as portas e muitas vezes também pensando na sua própria sobrevivência. A gente sabe que foi um período muito difícil, não só de saúde pública, mas de sobrevivência econômica. Dei aula disso por muito tempo, de economia, e justamente por isso sei como a escassez, a limitação de recursos, a falta de dinheiro na conta são um problema presente na vida dos brasileiros, tendo pandemia ou não. E na pandemia, ainda mais. Não faz sentido, na minha visão, a gente punir a população de Curitiba que tentou ainda assim prestar seu serviço, abrir sua empresa e garantir um mínimo de sobrevivência econômica, ter mais uma punição agora na cobrança das multas referentes àquele período. Então, por isso, a gente apresentou um projeto de lei em parceria com o vereador João Bétega, embora o vereador João Bétega não seja da base, quando vi a ideia prontamente me aproximei para que pudéssemos fazer isso. Eu até dou um abraço para o pessoal da Abrabar, lá do Fábio Aguaio, que também foi um grande parceiro, justamente nessa proposta, nessa ideia que a gente tenta passar pela Câmara Municipal. Mas na prática, quem tem a caneta para tornar isso realidade é a Prefeitura de Curitiba. E eu não posso ainda te trazer absoluta certeza, Schumacher, mas teremos boas notícias em breve.
estamos num processo de articulação para que justamente isso aconteça o quanto antes. Maravilha. E até, Rodrigo, dentro da tua linha de raciocínio, você comentou com relação ao Bétega que ele não faz parte da base da gestão atual do prefeito Eduardo Pimentel. Como que você se posta com relação à gestão atual? Como que é o teu perfil? O teu perfil é de apoio na construção de uma gestão por parte do Eduardo Pimentel? A tua postura é independência ou a tua postura é de oposição? A gente sabe que oposição não é, mas como que você tramita hoje dentro da Câmara de Vereadores com relação à gestão do Eduardo Pimentel? Nós, do Partido Novo, celebramos um acordo com o Eduardo Pimentel. Nós, na verdade, convidamos ele a assinar uma carta de compromisso com os valores do Partido Novo. Por exemplo, nessa carta de compromisso, a gente tinha uma previsão de que qualquer pessoa que fosse investigada por corrupção em investigação iniciada pelo Ministério Público não poderia fazer parte do governo municipal. Esse foi um compromisso assumido por Eduardo Pimentel, junto ao nosso líder aqui no Paraná, Deltan Dallagnol, de que não tivéssemos sequer investigados. Então, para que a barreira fosse, para que a nossa barreira fosse a mais alta possível contra qualquer tipo de criminalidade, qualquer tipo de irregularidade dentro da prefeitura. Mais do que isso, o Partido Novo pediu ao prefeito Eduardo Pimentel, à época ainda era vice-prefeito, agora prefeito, que nós tivéssemos no Partido Novo, do Partido Novo, uma pessoa na Controladoria Geral do município. O que isso quer dizer? A Controladoria é justamente o órgão da prefeitura que faz essa análise, esse controle internamente para evitar qualquer tipo de irregularidade. E então, ele atendeu? Ele assinou esse documento e está mantendo a sua palavra à risca. No primeiro sinal de irregularidade que tivemos, inclusive, numa tentativa da oposição de fazer escândalo em cima de algo que não tinha absolutamente nada de errado na postura do prefeito, quando se descobriu de uma irregularidade do então presidente do Instituto Municipal de Turismo, na exata mesma data, no mesmo dia, tivemos a exoneração desse presidente. Agora temos um presidente interino nesta organização e eu ouvi, inclusive, das pessoas próximas ao próprio prefeito, de que queria um pente fino para não correr risco de que tivéssemos qualquer irregularidade. E é importante frisar que essa exoneração não aconteceu porque fez algo de errado aqui em Curitiba. Não é que nem lá em Brasília, que teve um ministro que caiu apenas depois de um grande escândalo em que as pessoas já tinham sido roubadas. Aqui em Curitiba, a gente está falando de uma exoneração preventiva. Já que ele não tem um currículo impecável, não merece ficar na diretoria, não merece ficar, nesse caso, na presidência de um órgão da prefeitura. Então, por conta desse compromisso assumido pelo Eduardo Pimentel, o Novo está muito feliz em fazer parte dessa gestão. Nós temos o controlador geral justamente cuidando da regularidade das contas e dos processos aqui na cidade de Curitiba. Temos uma secretária de desenvolvimento humano participando também do governo. Temos outras figuras participando nas diferentes secretarias aqui na cidade de Curitiba. E ao acaso, até às vezes, como é o caso do superintendente de desenvolvimento econômico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma secretaria tocada pelo nosso vice-prefeito Paulo Eduardo Martins, e no caso ele foi uma pessoa sempre vinculada ao Partido Novo, que hoje também exerce esse trabalho. Então, como parte da base, sou sim um apoiador da prefeitura. E a gente tenta resolver os problemas, porque é natural ter discordâncias com o nosso prefeito em questões tópicas, mas a gente resolve esses problemas na prática, de forma efetiva. A gente não faz escândalo, mas quando entende que tem alguma coisa fora daquilo que nós gostaríamos de ver para a cidade, a gente traz para a prefeitura e tentamos junto a ela compor e resolver. Essa semana aconteceu justamente isso, num projeto em relação à possibilidade da prefeitura usar fundos do terceiro setor, as sobras desses fundos, superávit, como eles chamam. E a gente dialogou com o secretário de Finanças, dialogamos com a Secretaria de Governo, dialogamos com todos os vereadores para que justamente isso não fosse possível, que o recurso do terceiro setor ficasse lá à disposição do terceiro setor, que foi arrecadado por eles justamente, e conseguimos atingir o objetivo. Então, dessa forma, a gente constrói uma cidade mais livre, uma cidade que realmente se preocupa com o cidadão, não é só demagogia, que realmente traz desenvolvimento econômico, fazer o bolo crescer para compartilhar com mais gente. Esse é o espírito do Partido Novo, esse é o espírito do Eduardo Pimentel. Sim, veja só, né? Você tocou em pontos importantíssimos, como a vida prática do cidadão na cidade. E o trabalho do vereador, ele tem que refletir
E nós temos muita coisa para falar, nós tocamos com relação a Brasília, a Estados Unidos e tudo mais, mas eu queria antes trazer uma questão que afeta o dia a dia do munícipe aqui da nossa capital, que é um projeto seu com relação às praças de Curitiba. E eu não sei se aí você me corrija se eu estiver errado, se isso é semelhante ao projeto lá de São Paulo relativo aos naming rights dos espaços públicos, que eles iam vender os naming rights dos espaços públicos, por exemplo, ia ter a Praça Burger King, sei lá. Aliás, o Burger King, produção, pode ligar lá e começar Um primeiro a cobrar. merchan nossa hoje, né? É o primeiro. Você quer falar mais algum aí? Não. Não. Então fica Estamos só em no negociação. Então, beleza. Estamos em negociação. Então esse é o primeiro jabá. Mas enfim, essa venda dos naming rights. Mas o projeto aqui é de adoção de praças, né, Rodrigo? É um pouco diferente. Explica para quem está em casa, então, esse teu projeto, que aliás já não é mais projeto, né? Já foi aprovado, inclusive, com relação à adoção de praças em Curitiba. É isso aí, agora já é lei. Ela foi sancionada na quarta-feira pelo prefeito Eduardo Pimentel e eu já tenho acesso, inclusive, a toda a plataforma que está sendo desenvolvida internamente dentro da prefeitura e logo mais vai ser disponibilizada para a população de Curitiba. E vou explicar, não é realmente um projeto de naming rights, que seriam os direitos de nomear, Sim. da expressão em inglês. Trata-se de um projeto em que a população pode cuidar de qualquer espaço público que esteja registrado junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, quais são esses espaços? Sim, as praças, os largos, os jardinetes, canteiros, entre muitos outros espaços que a partir de agora, com a minha lei, terá numa plataforma disponibilizado quais são para que seja muito fácil e rápido adotar. Porque já é uma gentileza que a pessoa está fazendo para a cidade em cortar a grama, fazer a poda, ou às vezes até de trocar os brinquedos e reformar a praça. Isso tudo é possível com este programa de adoção de espaços públicos aqui de Curitiba. E por que alguém iria querer fazer isso, vocês poderiam me perguntar? Por um motivo muito simples. Primeiro, porque o curitibano ama a cidade de Curitiba e ele sabe que a prefeitura não tem condições de fazer tudo sozinha. A gente paga impostos, a prefeitura usa esses impostos para melhorar a vida do cidadão, mas a gente tem são mais de 1.000 espaços públicos aqui na cidade e o custo de manter isso nos trinques, como acontece já em muitas praças, não é barato. Então, para um empresário, para um dono de um escritório de advocacia, para uma pessoa que seja uma celebridade, às vezes do bairro, que tenha um pouco mais de dinheiro, um filântropo que queira devolver para a cidade, ele pode fazer isso. E não apenas ele receberá este reconhecimento da cidade, como terá também a possibilidade de fazer um pouco de publicidade sobre esse acordo celebrado. Então agora o meu desafio é justamente dialogar com a prefeitura para que a gente possa ter uma publicidade um pouco maior. Hoje são só 35 centímetros por 35 centímetros, é uma placa um pouco pequena. Eu gostaria que, assim como temos nos pontos de ônibus, assim como temos nos bicicletários, pudéssemos ter aqueles totens ou aqueles relógios que vão para cima, apenas para que a gente possa divulgar esse tipo justamente de adoção, esse tipo de participação cidadã, esse tipo de demonstração de amor pela cidade de Curitiba. E fico muito feliz de ter visto esse projeto aprovado, foi meu primeiro projeto apresentado lá em 2022, quando entrei pela primeira vez vereador de Curitiba, e agora com a alegria de ter sido sancionado na quarta-feira. Maravilha. E até uma dúvida aqui, Marcel, que eu acho que o pessoal que está em casa também pode ter. Primeiro, contextualizando, é extremamente interessante. Curitiba é conhecida nacionalmente pelos parques, pelo verde, pelas florestas, pela limpeza, Então, ou seja, todo mundo fala de Curitiba. Sim. Quando você sai fora e vai para outro estado. O pessoal fala bem assim, não, Curitiba eu sou impressionado, porque a quantidade de parques, os parques bonitos que tem, a limpeza, tal, não sei o quê. Então, ou seja, isso é muito bacana. Outra coisa, outro link que eu faço é que eu me lembro de Joinville do nosso amigo Adriano Silva lá, e Joinville também adotou uma possibilidade da adoção dos espaços públicos pela comunidade e está tendo um sucesso gigantesco, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, eu estou no meu bairro, lá no, Parolim, e tem um espaço, eu vou entrar no site da prefeitura, vou verificar na plataforma se eu posso trabalhar, eu vou lá e faço, ou eu entro em contato com a prefeitura, eu posso colocar uma plaquinha lá, olha, esse espaço é cuidado por Marinho Silva, ou pelo Debate Pronto, como que funciona? Como que vai se operacionalizar isso no dia a dia? Rodrigo vai explicar isso tudo pra gente. Mas no segundo bloco. Mas Você não se atreve a sair daí que a gente já volta.
Estamos voltando com o debate pronto e você vê que a gente tem umas sacadas diferentes, né? A gente faz uma pergunta extremamente interessante e deixa para quebrada de bloco justamente para você não sair daí, não. De você ficar junto com a gente. Rodrigo, então eu perguntei com relação a como vai se operacionalizar esta adoção dos espaços públicos, se você pudesse nos explicar. Claro, a gente já tem um programa aqui em Curitiba há 20 anos, mas apesar disso, a gente não tem nem 20 espaços públicos hoje adotados aqui na cidade de Curitiba. Então, o problema era justamente isso, e é justamente por isso que eu apresentei um projeto de lei que se tornou lei agora, para simplificar, para modernizar e para atrair mais gente para adotar esses espaços na cidade, para que a cidade inteira cuide de Curitiba como se fosse sua. E justamente com esta mudança, a gente vai sair de um processo que era todo manual, que você tinha que ir até a Secretaria do Meio Ambiente, apresentar documentos físicos e requerer a passar por uma comissão de análise de cada um dos processos de adoção para um processo digitalizado. É justamente isso que a lei possibilita. A gente cria um mapa da cidade de Curitiba. Eu ainda não posso mostrar para vocês, mas em breve a gente vai anunciar este novo programa de adoção de espaços públicos junto à gestão do prefeito Eduardo Pimentel, e eu serei um grande buscador de investimento para a cidade de Curitiba. Não, mas e já fica o convite, manda para nós, manda vídeo, a gente faz um corte, a gente faz nos outros programas, a gente mostra para os nossos patrocinadores, para quem quiser, pode mandar que a gente coloca, hein? E por que não fazer justamente uma praça debate pronto? Hoje, justamente, você não pode mudar o nome da praça. Você não vai pegar uma Praça Osório e transformá-la em Praça Osório Debate Pronto. Ainda não, na verdade, porque esse também é um outro projeto que a gente tem na Câmara Municipal e que ontem mesmo estávamos conversando com o presidente da URBS, o Ogeni, sobre essa ideia do naming rights, dos direitos de nomear os espaços aqui em Curitiba. Não é para mudar o nome da Praça Osório, sim, mas para virar justamente Praça Osório Debate Pronto. Você usa as duas terminologias para incentivar ainda mais a adoção, o investimento nos espaços públicos de Curitiba. Porque quem investe muitas vezes é rico, cheio do dinheiro, ele ganha ali a exposição, mas quem colhe esse benefício é quem está na praça todos os dias, é quem mora ali perto desse espaço público. E eu sempre falo, não precisa ser rico para fazer o bem, não precisa ser rico para cuidar bem daquilo que é de todos. Então eu pretendo também, nesse início da próxima campanha, convidar as pessoas a não precisar adotar uma praça formalmente, fazer um documento ou ainda entrar no site e fazer um requerimento. A gente pode, por vezes, ter um jardinete logo à frente da sua casa, que você planta algumas flores, que você coloca uma coroa de flores ao redor de uma árvore, e eu pretendo justamente trazer mais gente a fazer isso. É o que deu certo lá em Joinville, Marinho, e é o que pode dar certo também aqui em Curitiba. Esse projeto, ele não surge do acaso, foi justamente do estudo, procurando em São Paulo, um exemplo, em Joinville, em outras cidades como Florianópolis, que quase metade dos espaços são adotados. Curitiba não tem nem quase 1% de espaços adotados. Vamos transformar isso também em muito mais. Não, e depois tem um detalhe muito interessante, porque além do munícipe que ocupa aquele espaço, ele acabar utilizando um espaço muito mais atualizado, limpo, adequado, faz com que a prefeitura deixe de investir o dinheiro público naquele local e esses valores de tantos espaços públicos que nós temos na cidade de Curitiba possam ser direcionados, por exemplo, para assistência social, pode ser para segurança, para saúde, que são outras prioridades também das pessoas. Ou seja, quem acaba ganhando são todos os moradores da cidade de Curitiba. Já falando, você viu que eu já fiz uma ponte com assistente social. Sim. E já podemos falar sobre uma outra pergunta de um outro projeto muito interessante. Eu não confesso que não peguei. Que o Rodrigo Marcial falou. Não, mas é que eu fiz assim Você tá muito eu tô muito rápido no raciocínio. Nem eu me compreendo. Às vezes eu começo a falar e responder para mim mesmo. Então pergunta. Mas assim, outra defesa muito grande do Rodrigo Marcial na Câmara diz respeito às pessoas, não falam mais moradores de rua, né? Noia que chama. É noia. O nome científico é noia. É noia aqui. Então, você poderia falar sobre os noia? A expressão que se usa hoje em dia é pessoas em situação de rua. Eu, particularmente, acho que é um eufemismo, porque você chamar de morador de rua, você chamar de noia,
você chamar de pessoa em situação de rua, você está apenas tentando assinalar virtudes, demonstrar que você é uma pessoa virtuosa, sem na prática fazer nada. Eu lhe garanto que se você for conversar com uma pessoa na rua e chamá-la de moradora de rua, ela não vai ficar ofendida contigo, alguém vai ficar ofendida por ela. Então, a terminologia que se usa, e a gente acaba também usando por conta da vivência pública, é das pessoas em situação de rua. E eu tenho sim um projeto sobre isso. Sim, é verdade, esse projeto de adoção de praças funciona também como uma forma de melhorar o espaço público, iluminar um espaço público e, por vezes, até retirar pessoas de uma praça ou de um local onde estão guardando drogas, estão guardando facas, enfim, estão guardando seus pertences em uma praça que tenha, por exemplo, um arbusto mais alto. Ainda que o arbusto seja bonito, precisa ter um olhar atento que, por vezes, apenas um adotante pode resolver. E eu digo isso com experiência. Fui no Largo Erasmo de Roterdã, um espaço adotado aqui em Curitiba, que fez justamente isso. O escritório Gaia Silva e Gaed, que fica de frente a esta pequena praça, este largo, fez uma adoção e justamente por conhecer aquele local, que fez ali um ajuste paisagístico para evitar que uma situação de pertences como drogas, facas, enfim, outros pertences de pessoas em situação de rua fossem alocados naquela praça. Ali, né? No AU, justamente. Mas o meu projeto vai além disso. Eu tenho um outro projeto de lei que tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, portanto, é um projeto que já foi declarado constitucional pela Câmara Municipal de Curitiba, que visa trazer uma solução não apenas paliativa, que nem essa de cuidar do espaço público, algo que atinja o problema na sua raiz. E eu afirmo para vocês que nas longas conversas e nas muitas conversas que fiz ao longo deste ano, eu identifiquei um problema central na nossa política de combate à situação de rua. Porque tem que ser combatido, ninguém quer pessoas na rua. Seja na esquerda, seja na direita, a gente quer dignidade para essas pessoas, a gente quer que elas trabalhem, gerem renda, que não retirem riqueza dos outros, mas que produzam valor na sociedade. E o grande problema que a gente encontrou foi falta de sistematização das informações sobre essas pessoas. Nós não temos um censo há anos de quantas pessoas estão nas ruas. A gente não sabe há quanto tempo uma pessoa está numa casa de passagem. Essas informações não estão disponíveis e muitas vezes não tem como estar porque falta o mais básico, identidade. Essas pessoas não são identificadas. Muitas vezes elas não têm documentos e, infelizmente, as que têm, por vezes embatidas numa guarda municipal, não se tem o cuidado de se manter o documento nas mãos dessas pessoas. Então a gente tem um problema de pessoas sem nome. Sem nome é impossível ter dignidade, sem nome é impossível a prefeitura saber quantos a gente precisa tratar, quantos a gente precisa ajudar a encontrar emprego, quantos a gente precisa, inclusive, trazer punição, trazer justiça, porque queiramos ou não, o pessoal da esquerda mais radical, por vezes, considera que a gente tem que deixar mesmo o criminoso nas ruas. Mas isso não está certo. Se uma pessoa tem um mandado de prisão contra ela, ela tem que ser identificada e punida, tem que ir para a cadeia. Então, se nós não tivermos identificação universal em que a prefeitura obrigatoriamente vá lá e peça essa identificação, não para impedir a pessoa de ter um prato de comida, mas para a prefeitura ter a obrigação pra saber justamente de onde vem, né? de saber de onde essa eu pessoa acho que as evidências elas são necessárias na criação de políticas públicas, Sim, né? Como perfeito. que você vai falar em recolocação, abertura de espaço de trabalho, de assistência social, se por acaso você não sabe quantas pessoas tem, O Rodrigo falou de demagogia, de hipocrisia. Você veja, face esse debate, não é uma questão de saúde pública, não é uma questão de segurança pública, não é cacete, rua, tem que descer o sarrafo, não tem que adotar. Se não tem nem um número, então a discussão não é esquerda ou direita, a discussão não é apenas se é de saúde pública ou segurança pública, é dado, falta dado. Tem que ter essa inteligência para daí você tomar essa decisão. Muito, muito bacana. E continuando então, vamos seguir o barco? Vamos. Não, e até... Vamos sair de Curitiba? Não, eu gostaria de ainda permanecer em Curitiba, mais especificamente na Câmara de Vereadores. Então vai. Rodrigo Marcial, você fez, não somente você falou, a gente sabe muito bem, você fez parte da legislatura anterior, Sim. por um período, e está fazendo parte da legislatura atual.
O que a gente pode perceber de fora é de que existe uma mudança com relação aos mandatários nesses dois períodos. Um período anterior era uma Câmara que eu pelo menos via mais técnica, mais experiente, que eu quero dizer com relação à idade, um pouco de pessoas com mais idade e políticos tradicionais, e que eles tinham uma pegada. Essa formação da Câmara agora, a gente verifica que uma idade menor, são muitos jovens, graças a Deus, que estão fazendo, e você está incluso nesse quantitativo, são pessoas mais jovens, a representatividade do jovem, mas a gente percebe que é uma legislatura mais né? O que a gente fala? Mais rede social, mais eles conversam muito mais nas redes sociais com o seu público, isso leva uma pauta de fala no púlpito da Câmara de Vereadores direcionada ao público que eles atendem. Como que você vê? Qual que é a sua percepção com relação a essas duas distinções de legislatura? São legislaturas completamente diferentes. A gente teve uma renovação de 50%, mas quando você tem uma tendência para um lado de debate público, de forma de atuação, acaba convidando até mesmo aqueles que eram da legislatura anterior a se portar de uma maneira diferente também. E o que aconteceu, e é algo que acontece no Brasil inteiro, foi muito claro. Nós tivemos uma saída de muitos vereadores, que a gente chama de vereadores paroquiais, vereadores de bairro, que vai lá de porta em porta, vai cuidar apenas do seu bairro, da sua região, e a entrada de vereadores das redes sociais. Então, do YouTube, do Instagram, do TikTok, que fazem sucesso nas redes sociais e tem muitos seguidores no Brasil inteiro e, por consequência, tem bastante seguidores em Curitiba também. E o que aconteceu em decorrência disso, ao invés de ter um exagero de discussões na Câmara de questões que atingem apenas uma parcela da população muito pequena, por vezes, que atinge apenas uma rua, apenas uma região dentro de um bairro, agora a gente começou a ter muitas discussões que são muito abertas, muito difusas e que tratam do Brasil inteiro, mas não tratam da cidade de Curitiba. A gente saiu de um extremo para o outro. E eu mesmo, como vereador de Curitiba, já em 2022, se você pegar o currículo que acabou de ler sobre mim, eu sou lembrado como o vereador que fez uma moção de protesto ao Alexandre de Moraes, quando ainda não era tão comum esse tipo de postura lá na Câmara Municipal. Porque o meu gabinete descobriu, desvendou e trouxe pela primeira vez à tona este monitoramento das redes sociais pelo TSE e agora também pelo STF. Então eu também atuo nessas pautas nacionais, mas a gente tem que tomar cuidado e os vereadores estão começando a tomar ciência disso cada vez mais, para a gente não ficar só debatendo questões federais, embora essas questões atinjam o brasileiro. Veja, todo curitibano também é monitorado nas suas redes sociais em um contrato público celebrado pelo TSE e outro pelo STF. Então isso tem que ser falado na Câmara Municipal, mas tem que ser falado com convicção, tem que ser falado com responsabilidade, porque não adianta nada a gente ficar apenas debatendo pautas culturais do Nordeste, pautas culturais de São Paulo, de Brasília, se elas não atingem diretamente a cidade de Curitiba. Sim. Tem que ter um equilíbrio. Sim. E eu acho que aos poucos a Câmara está encontrando este equilíbrio. Felizmente, eu consigo ter hoje uma atuação relevante na cidade de Curitiba, conversando com os secretários, aprovando projeto de leis, e não me ausento, eu não posso ficar omisso de debater essas pautas morais, essas pautas da cidade de Curitiba também, mas que vem lá de Brasília, que vem de outros estados. Nós vamos falar muito sobre Brasília, sobre STF, sobre o Brasil como um todo, no nosso terceiro bloco. Debate Pronto já volta. Olá, meus amigos e minhas amigas do Debate Pronto, estamos voltando mais uma vez aqui com o nosso amigo, vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial. E o Schumacher pegou e comentou no bloco anterior para a gente sair um pouco provisoriamente de Curitiba, viajar um pouco pelo Brasil. Sim. E agora nós estamos aproveitando, inclusive, porque hoje é o dia dos namorados, então nós estamos numa quinta-feira, e hoje, dia 12 de junho, é o dia dos namorados. E eu gostaria de saber, Rodrigo Marcial, esse namoro teu, que pelo que eu estou percebendo é uma relação meio tóxica com Alexandre de Moraes. Abusiva. Relação abusiva. Com namoro com Alexandre de Moraes, parece que acabar comigo, Maria. É uma relação meio conturbada, tóxica, que poderia ter ali a Lei Maria da Penha,
Mas como que está, se você pudesse trazer, porque eu percebo assim, que eu acho que foi um dos primeiros parlamentares, um dos primeiros políticos que trouxe a discussão ou à tona essa questão do monitoramento das redes sociais. Ainda não era moda quando ele já Não, fazia isso. Ainda não era moda e ele já fazia isso. Ele lançou essa moda essa agora, trend que hoje está muito evidente, que era a questão do monitoramento das redes sociais por parte lá do Tribunal Superior Eleitoral. Exato. E que, como você bem falou hoje, o STF também está realizando. Estou acompanhando e sou lembrado disso todos os dias, porque até hoje eu enfrento um processo judicial de gente tentando tirar minha voz, de tirar minhas redes sociais, essas informações que a gente denunciou. Então, essa relação tóxica e longe de ser um namoro, Maria... se existe Maria da Penha, de tanto que a gente bate no Alexandre de Moraes por todos os erros que ele comete. E isso começou lá em 2022, em meu primeiro mandato como vereador aqui de Curitiba, justamente em época que os deputados federais, deputados estaduais, que o cidadão comum estava tendo a sua rede social retirada. A gente teve cenários, inclusive, de parlamentares sendo presos. E em decorrência disso, não sabíamos por onde atuar como vereadores de Curitiba. Tive amigos aqui de Curitiba, inclusive, que perderam a rede, então eu percebi que, como um representante da população curitibana, eu poderia, sim, defender uma pauta que está relacionada lá a Brasília. E foi o que fizemos. Fizemos uma moção de repúdio aos atos de Alexandre de Moraes que atentam contra o Estado de Direito, que atentam contra os direitos básicos dos brasileiros. E não foi um documento que a gente só fez um repúdio, um protesto, falando, não, repudiamos o que você fez. Eu listei, feito por feito, de Alexandre de Moraes, desde os seus abusos cometidos lá com a instalação do inquérito do fim do mundo, até a época, a tentativa de retirar redes sociais parlamentares, inclusive era um deputado estadual aqui do Paraná, o Homero Marques, que teve suas redes retiradas em ano eleitoral. Um completo absurdo. Então, listamos tudo isso e entregamos em nome da Câmara Municipal ao ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em decorrência desta moção, muita gente veio até mim trazer ainda mais fatos. Aquilo que eu listei era pouco. Tinha muita gente sofrendo perseguição aqui no Brasil. E das muitas denúncias que eu recebi, elas pareciam, muitas delas, falsas, não pareciam ser verdadeiras. Inclusive essa história de que teria potencialmente uma empresa em Brasília que estaria ela mesma com o poder de retirar as redes das pessoas, contratada pelo TSE. A história parecia um pouco estranha, mas eu senti um fundo de verdade. E existia sim um fundo de verdade. Existia uma empresa contratada, mais de uma na verdade, contratada para fazer monitoramento de todas as redes sociais aqui no Brasil. Fazer um monitoramento também de momentos como esse, de todos os jornais, da mídia tradicional, portanto uma prática muito parecida com a ditadura militar. E quando a gente encontrou o edital, ficamos surpresos, porque isso não se fazia nas escuras, isso não se fazia de forma escondida, isso se fazia de forma aberta. Os portais de transparência, sim, é verdade, são muito difíceis de se acessar e encontrar informações, mas nós encontramos o contrato, encontramos o edital e com as palavras lá expressas em letras que não deixa ninguém se enganar. Monitoramento de redes sociais por palavras-chave. Então o STF colocava lá uma palavra-chave, por exemplo, urnas, e pronto, a pessoa que falasse sobre isso estava na mira do STF e daí, por uma decisão simples, e a gente sabe, escuta internamente lá do TSE, do STF, essa decisão não era nem o ministro quem tomava, era um administrador, era um juiz que foi contratado ali para ser assessor dele, que apenas preparava os documentos e ele passava como uma metralhadora de censura, tirando redes sociais, tirando a palavra previamente. Você não pode nem falar no futuro, eu retiro sua rede social. Foi isso que a gente denunciou. Você veja, Rodrigo, eu queria que você explorasse também a lei Magnitsky, né? A questão das punições que o STF, o Alexandre de Moraes está para sofrer com relação aos Estados Unidos. Geralmente, os ditadores, eles ingressam na sua ditadura, eles fazem valer o seu poderio, se utilizando de conceitos, estou defendendo a liberdade, estou defendendo a democracia. Né? Então, quando Hitler assumiu, ele estava defendendo a liberdade, Mussolini, Hugo Chávez, é sempre em defesa da democracia. Vocês não sabem se cuidar, eu vou cuidar de vocês. Você acha que existe esse fenômeno, só que na pessoa jurídica, né, institucional do STF no Brasil,
protagonizada pelo Alexandre de Moraes ou não é esse? A pergunta é profunda e a resposta ela chega a ser dolorida, porque sim, eu acho que é exatamente o que vemos acontecer aqui no Brasil. Nós temos no estado do Paraná 2 dos seus representantes mais votados perdendo os seus mandatos sem uma lei que justifique isso, em invenções jurídicas para tirar o mandato. Não perderam o mandato porque roubaram, não perderam o mandato porque fizeram mensalão, petrolão, agora previdência pública sendo roubada. Perderam o mandato porque desrespeitaram as vaidades de ministros do TSE ou do STF. Me refiro, é claro, ao deputado estadual mais votado em 2018 aqui no estado do Paraná, o Francisquini, e depois em 2022, ainda mais grave, porque foi o deputado federal, aquele que ia representar o estado do Paraná, lá em Brasília, também sendo cassado, sem ter qualquer tipo de lei que fundamentasse isso. Deltan Dallagnol, deputado federal mais votado em 2022, que hoje não é deputado por uma canetada do TSE, do STF. Uma invenção jurídica, né? Podemos falar assim até. Uma invenção jurídica. Imagina que loucura. O Deltan Dallagnol, no final das contas, foi cassado pela lei da ficha limpa, enquanto a gente tem um presidente e ex-presidiário. Então, é terrível de acreditar nisso, mas é a realidade, é o que a gente vê. Então, e até um detalhe, né? Ele foi cassado o registro dele na utilização da lei da ficha limpa, só que a análise ou a análise para aplicação da lei de ficha limpa, no meu entender pelo menos, foi equivocado. Perfeito, não fazia sentido nenhum. A gente não precisa entrar aqui em questões técnicas, mas o fato é, a ficha limpa existe para impedir aqueles que tiveram condenação de serem candidatos a alguma coisa, de serem aceitos como políticos. No caso do Deltan Dallagnol, não teve condenação alguma, nem administrativa. Ele estava sendo investigado numa investigação, o que é comum dentro de órgãos do poder público, e também, claro, existia uma motivação política de perseguição dentro daquele órgão do poder público, do Ministério Público. Ao sair do Ministério Público, o TSE, o STF entendeu que ele seria condenado. Ele seria. Se ele fosse, se mantivesse-se dentro do Ministério Público, ele seria condenado e, portanto, deixaria de ter ficha limpa e, em razão disso, perderia o mandato. Que é uma loucura. E é justamente por esse tipo de loucura, por esse tipo de estrangulamento da verdade, que nós temos uma resposta de algum lugar. Ao menos de algum lugar está vindo uma resposta. Justamente nesse caso dos Estados Unidos, que, analisando essa postura que atenta contra os direitos mais básicos, contra o que há de mais razoável, mais básico de razoabilidade, que eles estão cogitando dar sanções, isto é, punições para quem está cometendo esse tipo de delito. E isso é algo muito importante, porque ao invés de punir o Brasil inteiro, como já acontecia no passado, então imagine, o pobre brasileiro não poderia comprar um produto americano que é às vezes mais barato do que um outro produto europeu, porque um presidente, porque um ministro está fazendo algo de errado. Eles, os americanos, aprenderam que isso não é uma solução razoável. Qual é uma solução muito melhor? Vamos punir aqueles que estão cometendo o crime e não quem está no Brasil como um todo. E é isso que a lei que foi citada aqui pelo Schumacher possibilita, que a gente pegue o Alexandre de Moraes, por exemplo, e fale, Alexandre, os americanos falariam, você não pode mais entrar nos Estados Unidos, você não pode fazer mais negócios com algumas empresas americanas, como bancos americanos. Então você não vai poder mais ter conta em bancos que têm negócios com bancos americanos. Então você não vai conseguir receber teu dinheiro, por exemplo, do seu salário. Você vai poder comprar, em tese, o próprio Alexandre de Moraes não poderia contratar uma Netflix, uma Amazon Prime, não conseguiria usar os serviços que dependem do sistema bancário americano. Então isso pressiona. E eu lhe garanto, Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, o Zanin, o ministro Toffoli, são todos muito vaidosos. Todos eles gostam de viajar, gostam de participar de uma Copa do Mundo que teremos agora nos Estados Unidos e no México, gostam de participar de palestras na ONU lá em Nova York. Eles adoram esse tipo de situação porque valida o que eles fazem aqui internamente. E uma sanção como essa vai ser sentida e vai ser muito dolorida para esses ministros. Eles vão querer se remexer para impedir que isso aconteça. Então é uma pressão importante aqui dentro do Brasil para que a democracia seja completa, para que
tenhamos realmente uma república, uma coisa pública, que não seja apenas patrimônio de quem é ministro, de quem é deputado, de quem é presidente, mas com a República Federativa Brasileira garantindo os direitos mais básicos, e se a gente não consegue fazer isso sozinho, que tenhamos um abraço, que tenhamos uma ajuda de quem está fora e defende esses mesmos valores. Você sabe que essa questão ela tem unido até a extrema esquerda. Eu vi, não sei se vocês viram um vídeo do Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, se não me engano. É, presidente do PCO, É isso aí, né? é isso aí. Defendendo a Carla Zambelli, defendendo e falando claramente, abertamente, que nós estamos sob a lei da mordaça. Eu acho que falei pra você, né? O meu TikTok, por exemplo, também está banido até 2034. E eu fiz 2 vídeos, um falando dos salários dos magistrados e o outro foi um vídeo que vocês devem ter visto, que era o Barroso sobrevoando, na época, as queimadas no Pantanal, alguma coisa assim. Eu pensei, meu Deus do céu, o que o ministro do STF está fazendo lá? Ele é o executivo, ele vai analisar... A foto estampada do Barroso sobrevoando para ver que medidas o STF vai tomar, ou seja, agindo como se executivo fosse, como se legislativo fosse. Aí que é a pergunta que eu quero chegar. Não é por conta do enfraquecimento dos demais poderes ou uma falta de qualidade dos demais poderes, daí o Supremo se agiganta. A democracia está em xeque, né, Rodrigo? Como é que você encara essa situação? O que nós poderíamos fazer, além de melhorar o quadro dos nossos políticos eleitos? Eu acho que a gente tem saídas institucionais. A gente tem como resolver internamente esse problema de um ministro ou muitos ministros que estejam indo além das suas competências, além dos seus poderes. A solução correta seria do nosso Senado trazer a responsabilidade de ministros que estão cometendo infrações, o que são chamados crimes de responsabilidade, justamente. Então, quando um ministro do STF, como Flávio Dino, participa de um palanque político e defende claramente uma posição político-partidária, ideológica, falando de governador de outros estados, dando opiniões sobre quem tem que ser candidato, quem não tem que ser, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Um ministro que age fora das suas competências e começa a interferir em outros poderes, como fez Gilmar Mendes, por exemplo, e outros ministros do STF, ao tentar participar da eleição do presidente do Senado, também está cometendo crime de responsabilidade. E qual que é a consequência prevista na Constituição brasileira para esse tipo de crime? É o impeachment. E quem faz isso? O Senado Federal. Então, temos que chamar a responsabilidade o presidente do Senado, os presidentes do Senado, porque já foi mais de um neste período. E é justamente por isso que, se a gente quer uma solução pacífica, e é isso que todos os brasileiros querem, ninguém quer guerra civil, ninguém quer revolta de militares, ninguém quer que tenhamos violência no Brasil. A gente quer seriedade. Ao menos é isso que defende o brasileiro de bem. O brasileiro de bem quer ver a Constituição brasileira sendo respeitada e, se possível, melhorada no futuro em breve, para que nunca mais passemos por um período que, sim, eu afirmo, nós vivemos num período de ditadura civil. Não é uma ditadura militar, mas é uma ditadura civil, imposta por 11 ministros do STF, que coloca todos no bolso, coloca todas na mão, na medida que tem a caneta para mandar prender qualquer um, tirar o mandato de qualquer um, calar qualquer um. Infelizmente, nós estamos chegando no final do terceiro bloco. Da entrevista com o Rodrigo Marcial, vereador aqui de Curitiba, do Partido Novo. Eu sei que você está em casa falando, puxa, mas eu queria... Então é o seguinte, manda as tuas perguntas para nós, entra lá nas redes sociais do Debate Pronto, no Fernando Schumacher Melo, Marinho Silva, @oficial. Coloque lá as suas perguntas, porque vai ter um novo ciclo, né? Nós vamos, num momento futuro, convidar Rodrigo Marcial para voltar aqui no Debate Pronto para que a gente possa continuar. Tem muito mais informações, tem aqui muito mais assunto que a gente gostaria de tratar. Então, Rodrigo, obrigado mais uma vez, cara. Nós gostaríamos, em nome dos nossos espectadores e principalmente no meu, do Schumacher, de toda a equipe do Debate Pronto na TV, agradecer o fato de você estar aqui e já estender um convite para um momento futuro de nós continuarmos esse bate-papo. Muito obrigado, sou eu quem agradeço a oportunidade de colocar um pouco das minhas ideias, dos meus projetos aqui de Curitiba e do Brasil inteiro. E é importante deixar uma mensagem de esperança. É uma das 3 virtudes da teologia, fé, esperança e caridade.
Eu acho que o que mais falta aqui no Brasil é justamente a esperança. A gente tem que se ater a ela, porque é a partir da esperança que a gente consegue alguma melhoria no futuro. A gente consegue pressionar os políticos lá em Brasília, a gente consegue mudar as leis aqui em Curitiba. Eu tive pouca esperança na gestão passada de que conseguiria passar um projeto que trouxesse o cidadão para cuidar da cidade. E cá estou eu, novamente como vereador, e a esperança, ainda que pouca, valeu, porque agora a gente tem um projeto de lei para que qualquer cidadão de Curitiba possa investir com facilidade num espaço público na frente da sua casa. Então eu convido você, ouvinte, aquele que nos assiste, que venha e tenha esperança no Brasil, para que no ano que vem elejamos um bom presidente. E se você é aqui de Curitiba ou quer investir na cidade, fale comigo, porque eu vou te ajudar a deixar a nossa cidade de Curitiba ainda mais linda, ainda mais bonita, ainda mais amada. É isso aí, você não sai daí que daqui a pouco tem um quarto bloco. A gente já volta. Olá, tudo bem, meus amigos do Debate Pronto? Então vamos voltar para o nosso último bloco e falamos agora um monte com o vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial, e nós vamos falar de algo muito interessante, porque vamos continuar em eleições e política, né? Sim. Eleições unificadas sem reeleição. Sem reeleição. Você viu que existe um projeto de lei que está tramitando no Senado. Uma PEC. Uma PEC mesmo, uma proposta de emenda à Constituição e que busca alterar novamente, porque nessa Constituição nós já alteramos. Já. Porque antes era mandato do presidente do Poder Executivo de 5 anos, nós diminuímos para 4 com possibilidade de reeleição e agora está em discussão novamente se reduz o tempo ou não autoriza a reeleição do Poder Executivo. Eu acho importante a gente até relembrar que o Instituto da Reeleição, ele começou novamente no Brasil ali em 97, né? No meio, ou quase no final do seu governo, Fernando Henrique Cardoso, né, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, foi feita a PEC da reeleição. É óbvio que ele foi o primeiro beneficiado da PEC que o próprio governo dele fez. Aí já começa errado. Mas você sabe que tem uma fala dele criticando? Que ele não gostou? Sabia? Não. Fernando Henrique Cardoso... Agora ou na época? Agora é fácil criticar. Na época. Na época não, desculpe. Agora depois. Agora é fácil que ele falou criticar. que não foi interessante o segundo mandato, não. Não, eu acho o seguinte, eu respeito o Fernando Henrique Cardoso no seguinte sentido. Ele fez uma carreira política, chegou à presidência e saiu. Ficou lá de consultor, ele fala, hoje ele é tido, dá suas palestras, agora está bem idoso, né, com quase 100 anos, mas eu admiro ele nesse sentido, ele soube sair de cena, ficou Porque lá. todos os outros ficaram, né? Não, todo mundo fica. Sarney ficou, Itamar Franco ficou. O Temer tá aí desde das caravelas. A Dilma ficou, Lula ficou, Bolsonaro está... Ou seja, ele saiu de cena. Mas a essa época ele fez a PEC e hoje nós temos esse sistema de 4 em 4 anos, pode reeleger uma vez. E mais, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, você acha que o Trump pode ser reeleito? Não pode, porque nos Estados Unidos é 2 vezes só, mesmo que seja alternada. Aqui no Brasil não, você pode ter 8, depois o cara sai, pode voltar. O Lula. Novamente eu posso ter 12, 16, 20 anos da mesma pessoa. Então é muito amplo o tema da reeleição. Mas só que assim, né? Um detalhe interessante. Primeiro, não é assim, já vai ser aplicado. Não. Ele está em discussão dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, depois de uma aprovação do Senado que ele passaria para a Câmara de Deputados, depois ainda vai para a sanção do Presidente da República. Ou seja, tem um trâmite muito grande. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi o seguinte, porque essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão do Senado, Sim. que vai verificar se há constitucionalidade ou não, se é possibilidade ou não. Mas uma coisa que eu achei interessante é que ela foi tirada de pauta, ou melhor, foi dado um prazo maior para discussão. E esse prazo maior de discussão, eu fui analisar e eu pensei assim, não, deve ser porque existe contradições, os senadores não querem. Não, está pacificado. Dentro da comissão vai ser aprovado. O que eles estão discutindo é justamente o início desse prazo, porque na legislação, no projeto, na PEC, tá aqui, ó, ele consta lá com... Eu vou ler para você. A proposta prevê o fim da reeleição para prefeitos a partir de 2028 e para presidente e governadores em 2030, com unificação das eleições a partir de 2034. Ou seja, que é aquilo que a gente já discutiu,
que é hoje nós vamos usar as urnas de 2 em 2 anos. Elege prefeito e vereadores e depois de 2 anos, deputados, unificação. senador, é unificar. Então são muitas mudanças e o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, do Senado e do Congresso, parece que ele quer como para deixar uma marca. O meu legado ao Alcolumbre seria essa mudança. Mas você não acha que tem muita mudança, cara? Todo ano muda a lei eleitoral. Se não é pelo fundo, é pelo voto, é pelas cadeiras. Mas eu vou te falar o seguinte. Primeiro, fala da unificação, nós já discutimos com relação à unificação, essa PEC. E outro ponto é a questão da não possibilidade de reeleição. Eu concordo. Eu acho que aumenta ali um pouco, porque historicamente, você pode pegar na tua cidade aí, você vai verificar. A reeleição, o segundo mandato do prefeito, normalmente é pior do que o primeiro. Por quê? Porque ele tem que negociar, ele tem que negociar um monte, ele tem que trazer um monte de gente pra base, pra ele se reeleger. E é uma porcaria o segundo mandato. Tá, mas aí eu vou te dizer o seguinte, Me fale. advogado do diabo. Você realmente acha que vai adiantar não ter a reeleição para isso, sendo que o prefeito que está, não vai fazer a mesma coisa, só que para fazer o sucessor do mesmo grupo? Cara, você já me perguntou isso. Deu um déjà vu aqui agora. Sim, outra vida. É, outra vida. Mas assim, eu acho que... Não sei. Eu acho que não. Porque eu sinceramente não acho que vai mudar muita coisa. Por exemplo, o Pimentel se elegeu. Beleza, ele não pode se reeleger. Ele vai trabalhar e vai fazer esses arranjos para eleger alguém do convívio dele ou do partido dele. Eu acho Só que ele não vai trabalhar enquanto gestor para... isso daqui eu não vou colocar porque isso daqui é contrário ao interesse da população, mas é necessário, porque senão eu não vou me reeleger. Né? Então, assim, primeiro, esse é um detalhe que tem que ser visto. A segunda situação, o que eles estão discutindo? O prazo para efetivo unificação e mandato. Então, a discussão está justamente nessa, se vai ser em 2024, a partir da eleição de 2026, se daí depois vai para 2034, se vai para 2030. Sim. Então, essa é uma discussão existente para verificação de quando que vai começar a unificação. E um outro detalhe, 2 pontos que eu gostaria de saber a tua opinião. É engraçado porque começou no Senado. Vai mudar o mandato do senador. Vai. De 8 para 10 anos. Para 10? Para 10 anos. Não era para reduzir? Não. A grande discussão que existe lá é que, assim, dentro dessas mudanças, o senador aumenta o período dele de 8 para 10 anos. Sou contra. E um outro detalhe também interessante é que só se aplica isso para o Poder Executivo. Por que não falar em não possibilidade de reeleição ou até mesmo uma única reeleição para os representantes do Poder Legislativo? Sim. Porque é contra o interesse deles que vão fazer a PEC? Então, é esse casuísmo e de discutir as questões pela metade que me incomoda. Sabe? Se quer fazer, primeiro assim, eu acho que não deveria mudar. Nós já temos bagunça o suficiente. Se perguntar para o eleitor médio, o eleitor não sabe dizer para você como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Não sabe. De 10 pessoas, 9 não sabem te explicar. Então, e vai mudar de novo. Então eu acho que não sabe, a democracia tem que ser, precisa de tempo para maturar, precisa de tempo para aprender. Nós temos aí 40 anos, pouco mais, nem isso de democracia nova. Então tem que deixar o povo se acostumar do jeito que é. Posso? Só para concluir, mudanças a todo momento. Não dá. Aí como é que a gente vai... Eu fico revoltado. Mas eu posso colocar um tempero aí? Pimenta? É pimenta? Apimentar o teu molho? Primeiro porque acontece o seguinte, vamos falar então da reeleição, né? Qual que era a ideia, qual que era o intuito da reeleição? Era que realmente fosse reeleito aqueles prefeitos, governadores, presidente da república que estivesse fazendo uma boa gestão. Sim. Então era valorizar o bom, que não é o que acontece. Né? Segundo detalhe, se veja que, analise comigo, não há um excesso ou um ganho. Eu estou concorrendo a ser prefeito da minha cidade e a outra pessoa está saindo para reeleição. Ela tem a máquina pública, ela tem campanha durante 4 anos, ela tem o financiamento da administração pública, ela tem todos os servidores e cargos comissionados e eu não tenho nada. Então, ou seja, eu não estou saindo em desvantagem dessa campanha? Com certeza. Que a gente estuda, você que não é do ramo do direito, eu vou te ensinar que a pior mentira do curso de direito é que a Constituição brasileira, a gente entra lá na faculdade, eles dizem para nós, a Constituição brasileira é rígida, a Constituição brasileira é não sei o quê, a Constituição brasileira é sólida, nada disso. O cara muda a hora que quer a nossa Constituição. Bota um artigo na lei que diz assim, pelo menos para os próximos 50 anos nós não vamos mudar. Vamos deixar assim e vamos ver, porque a análise de longo prazo
precisa de tempo para ser feita. Então, se for para mudar, que mude para ser algo duradouro, que não fique aí ao sabor dos próximos eleitos, Marinho. Não, então assim, gente, eu acho que é Primeiro, vamos por partes, né? Primeira situação, é uma legislação? Não, ainda está em discussão dentro do Senado, primeiro detalhe. Segundo detalhe, mas já foi aprovada no Senado? Não, está na primeira comissão, que é de Constituição e Justiça. Sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, pelo que nós estamos percebendo, vai ser aprovado, tem uns ajustes ali de quando que começará, aí vai para a plenária do Senado. Depois da plenária do Senado, tem que ir para a Câmara de Deputados, tem que ser discutido na Câmara dos Deputados. Uma outra característica disso, não mexe nos direitos dos parlamentares, do Poder Legislativo, mexe para aumentar o prazo. A discussão que eles querem, uma proposta que existe é de aumentar de 8 para 10 anos o mandato do senador. Mexe aonde? No Executivo. Isso é bom? Pode ser bom, tem a base que apoia, tem muitos argumentos favoráveis, também tem muitos argumentos desfavoráveis. Então, assim, é uma discussão válida. Eu acho que nós estamos num momento, tem que criar essa cultura de discutir para verificar se por acaso isso é importante ou não para o Brasil e se vai efetivamente mudar a vida dos brasileiros. Senhores, é isso que nós gostaríamos. Infelizmente, o programa já está se encerrando. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês. Vocês que nos ajudam a construir um debate pronto melhor através das provocações que vocês fazem, dos comentários. Então continue a nos seguindo, continue a compartilhar isso daí para mais pessoas. É isso aí. E a gente se vê quinta-feira que vem ou no sábado na nossa reprise. Contamos com você. Um abraço. Tchau.